Você se alimenta bem, se exercita, mas a gordura na barriga permanece. Aproximadamente 60% dos americanos não ingerem o mineral que regula hormônios do estresse, mas o problema vai mais fundo. Seu corpo precisa de 4 minerais juntos para acabar com o ciclo do cortisol que mantém a gordura ao redor dos seus órgãos, o que pode ser perigoso além de incômodo. Existe uma solução simples e vou mostrar como funciona. Veja o que ocorre no seu corpo quando a gordura abdominal persiste. A gordura visceral, aquela gordura profunda que fica ao redor do seu fígado, dos seus rins e dos seus intestinos, não se comporta como a gordura macia logo abaixo da sua pele. Ela possui de 2 a 4 vezes mais receptores de glicocorticoides do que a gordura em outras partes do corpo. Esses receptores te tornam sensível ao cortisol, principal hormônio do estresse. Piora porque células de gordura visceral possuem a enzima 11-beta-GS1. Isso pega a cortisona inativa, que está circulando pela corrente sanguínea, que não está fazendo nada, e a reativa bem dentro da própria célula de gordura. A sua gordura abdominal está literalmente gerando seu próprio suprimento de cortisol. E caso você não tenha visto meus vídeos anteriores sobre o assunto, o cortisol é realmente ruim quando o assunto é fazer o seu corpo reter gordura. Quando o cortisol fica alto, as células ficam menos sensíveis à insulina, que aumenta para compensar. A insulina elevada estimula o acúmulo de gordura, principalmente no tecido visceral, que por sua vez produz mais cortisol. Isso cria um ciclo autossustentável. Seu corpo possui sistemas internos para controlar esse ciclo. 4 minerais específicos funcionam como controles em diferentes etapas. O problema é que o estresse crônico esgota esses minerais, prejudica os controles e o ciclo se repete. A maioria tenta reduzir gordura abdominal só com dieta e exercícios. Mesmo melhorando a alimentação e se exercitando regularmente, a gordura quase não diminui. Tudo isso é bom, mas falta parte dos minerais. Aqui está uma solução mineral em 4 etapas para desacelerar ou interromper esse ciclo. Primeiro passo: magnésio. Acalme o seu centro de comando do estresse. Veja, seu corpo tem um sistema de comando do estresse chamado eixo HPA. Isso significa eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Pense nisso como a central que decide quanto cortisol liberar. No topo desse sistema está o núcleo paraventricular do hipotálamo, e ele possui um conjunto de neurônios que liberam um hormônio sinalizador chamado CRH. Quando o CRH é liberado, suas adrenais respondem com cortisol. Normalmente, seu cérebro usa o GABA, um neurotransmissor calmante, para agir como um freio nesses neurônios de CRH. Esse freio evita reações exageradas do sistema. O magnésio atua como fluido de freio. Com pouco magnésio, a liberação de CRH pelo hipotálamo aumenta bastante. Pesquisas também mostraram que o ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, o próximo hormônio da cadeia, quase dobrou. Esse processo pode ser estressante e o estresse consome magnésio. Quanto mais estressado você está, mais magnésio perde. Com menos magnésio, seu sistema de estresse fica mais reativo. Aproximadamente 60% dos americanos não consomem magnésio suficiente, o que significa que a maioria de nós está tocando esse sistema de estresse como se o pedal do freio não funcionasse. A boa notícia é que tomar magnésio reabastece esse reservatório. Em um estudo controlado randomizado, a suplementação com 350 mg de magnésio reduziu o cortisol urinário e até ajudou na atividade de uma enzima que desativa o cortisol. Você não só reduz a produção de cortisol no início, como também ajuda o corpo a eliminar mais desse hormônio, que é exatamente o objetivo. Aqui está o primeiro passo. Inclua alimentos ricos em magnésio, como vegetais de folhas verdes escuras, sementes de abóbora, amêndoas, chocolate amargo, abacate, carnes de animais alimentados com capim, ovos de galinhas criadas soltas e frutos do mar selvagens, que são excelentes fontes. Banhos com sal de Epsom são outra estratégia útil, pois o magnésio é absorvido pela pele. Consigo imaginar jeitos piores de cuidar da saúde e perder gordura do que relaxar na banheira com um pouco de chocolate amargo. Se preferir suplementos, experimente de 200 a 400 mg antes de dormir. O tipo de magnésio também importa. Magnésio L-treonato é o melhor para atravessar a barreira hematoencefálica e agir no cérebro, sendo excelente para o suporte cerebral.
O magnésio taurato é muito bom, assim como o magnésio malato e o glicinato. O malato ajuda na energia e na recuperação muscular. O glicinato é calmante e bem absorvido. Uma fórmula combinada que inclui múltiplas formas é o ideal. Eu gosto do nosso complexo Trimeg. Ele combina essas formas em um só produto. Você pode encontrá-lo no link na descrição ou nas notas do programa ou na loja de produtos do derjokers.com. Ele se chama Trimeg Complex. Nós também temos outro excelente chamado Brain Calm Magnesium, que faz exatamente o que eu falei, acalma o seu cérebro. Esse é o primeiro mineral, mas não o único que atua como freio para o cortisol. O segundo é o zinco, pois precisamos restaurar esse freio no cérebro. Seu cérebro possui um sistema de feedback que desliga a resposta de cortisol quando o estresse termina. Uma estrutura em forma de cavalo marinho, o hipocampo, localizada no cérebro, é central nesse processo. Com níveis altos de cortisol, os receptores sinalizam ao hipotálamo para desacelerar, mas sem zinco suficiente, esse feedback falha. Quando os níveis de zinco estão baixos no hipocampo, a produção de cortisol aumenta, mas vai além disso. O excesso de cortisol desencadeia algo chamado excitotoxicidade por glutamato nos neurônios do hipocampo. Isso pode danificar as células que detectam o cortisol e aplicam o freio. Pense no que isso significa. Baixos níveis de zinco levam a mais cortisol, e mais cortisol danifica a estrutura cerebral que deveria reduzir o cortisol. Outro ciclo autorreforçador. Isso ocorre em uma área crucial do cérebro. O zinco ainda influencia diretamente como o corpo gerencia a insulina, ajudando a acondicioná-la corretamente para armazenamento e liberação. Pesquisas indicam que o zinco é benéfico. Um grande estudo mostrou que a suplementação com zinco reduziu significativamente a glicose em jejum. Esse é um exame de sangue que mede o nível de açúcar no sangue em jejum, mesmo quando você não comeu nada por 8 a 12 horas. No segundo passo, foque em alimentos ricos em zinco. Ostras são a melhor fonte e todos os frutos do mar são ótimos. Carne bovina de animais alimentados com capim, cordeiro, sementes de abóbora e grão de bico são ótimas opções para a sua dieta. Para suplementos, consuma mais 15 mg por dia. Está incluído na nossa fórmula de nutrientes essenciais um multivitamínico completo com zinco e outros cofatores importantes para seu corpo. É uma ótima maneira de garantir que você está recebendo a quantidade diária necessária sem precisar se preocupar com isso. Vou deixar um link para os nutrientes essenciais na descrição, então não deixe de conferir. O terceiro passo é o cromo. Ajude a reparar seus receptores de insulina com cromo. Você deve ter notado como a insulina é fundamental nesse processo. Quando o cortisol fica alto, prejudica a resposta das células à insulina, tornando os receptores menos sensíveis. O açúcar no sangue aumenta e o pâncreas libera mais insulina para compensar. É aí que o cromo age. O cromo faz parte do chamado fator de tolerância à glicose, o GTF, um composto que ajuda a ativar o receptor de insulina na superfície da célula. Considere isso como um apoio ao mecanismo de chave e fechadura que permite à insulina agir. Em pessoas com diabetes, tipo 2.000 microgramas de picolinato de cromo reduziram a hemoglobina glicada em 1,16%. Se você conhece a hemoglobina A1C, é sobre ela que falo. Ela caiu 1,16%. Isso é significativo. Em resumo, isso melhorou de forma relevante o controle glicêmico a longo prazo. Outro estudo avaliou a resistência à insulina e o esforço do pâncreas para controlar o açúcar no sangue. Algo conhecido como avaliação do modelo homeostático de resistência à insulina. A maioria das pessoas chama simplesmente de HOMA-IR. E eles descobriram que 400 microgramas de cromo reduziram a pontuação, o colesterol total e o LDL, considerado o colesterol ruim. Agora, quero ser transparente sobre uma coisa. Em pessoas com resistência à insulina leve, ainda sem diabetes tipo 2, a suplementação de cromo não teve o mesmo benefício. Isso dependia do nível de comprometimento da sinalização da insulina, o que é positivo para quem está no ciclo cortisol-insulina, pois seus receptores sofrem estresse intenso. É nesse ponto que o cromo atua melhor. No terceiro passo, adicione alimentos ricos em cromo à dieta, como brócolis, alho, carne bovina de pasto, peru e uvas.
que fornecem cromo naturalmente. A suplementação varia de 200 a 400 microgramas diários, segundo pesquisas. Esse cromo está incluído na nossa fórmula de nutrientes essenciais. Com um produto, você cobre zinco e cromo. Recomendo sempre um multivitamínico de alta qualidade. A fórmula de nutrientes essenciais é a melhor. Deixarei um link na descrição. A fórmula, novamente, vai garantir seu zinco. O cromo vem acompanhado de magnésio para te apoiar. Confira os links na descrição. O quarto passo é o sódio. Interrompa essa perda de sódio. Esse passo surpreende muitos. Todos já ouvimos que é importante reduzir o sal e, para alguns, esse conselho é válido. Se você vive sob estresse crônico, tem um estilo de vida ativo, pratica jejum em intermitente ou prolongado, ou segue dieta low carb, provavelmente precisa de mais sódio do que pensa. Veja o motivo. A insulina, mais uma vez, controla diretamente quanto sódio seus rins retêm. Um estudo mostrou que com a administração de insulina, a excreção de sódio caiu quase pela metade. Com insulina baixa por jejum, pouca ingestão de carboidratos, exercícios intensos ou estresse prolongado, os rins liberam sódio mais rápido. Esse é um mecanismo de sobrevivência embutido, mas o custo é o aumento do cortisol, que alimenta exatamente o ciclo sobre o qual estamos falando. Se você está fazendo qualquer tipo de jejum intermitente ou alimentação com baixo teor de carboidratos, isso importa ainda mais. Durante dietas cetogênicas ou com baixo carboidrato, a insulina cai mais de 50%, levando à natriurese do jejum, uma grande perda de sódio que atinge o pico nos primeiros 1 a 4 dias. Fadiga, confusão mental e irritabilidade no início do jejum ou dieta com poucos carboidratos geralmente se devem à redução de sódio. As consequências vão além do cansaço. Em estudo com 152 pessoas, dieta com pouco sal aumentou a resistência à insulina. E em um estudo cruzado com 630 adultos, a restrição de sódio aumentou o cortisol e a insulina ao mesmo tempo. Restringir sódio de forma agressiva pode piorar o ciclo do cortisol e insulina. No passo 4, opte por alimentos in natura ricos em sódio e minerais traço. Aipo, pepino, vegetais marinhos, picles, azeitonas, carnes de animais de pasto, frutos do mar selvagens e caldo de ossos são ótimas opções. Também recomendo usar sal marinho de qualidade e não refinado. Meus favoritos são sal marinho Celta e Redmond's Real Salt, que adoro. Esse é o que eu pessoalmente tenho em casa, o Redmond's Real Salt. Vou deixar um link nas notas do episódio para isso. Então, certifique-se de usar sal, certo? Nos seus alimentos a gosto. Você não precisa exagerar no sal, use apenas a gosto. E aqui vai uma dica extra. Muitos que têm vida ativa fazem jejum intermitente ou dieta low carb, notam mais energia, treinos melhores, clareza mental e sono de qualidade ao usar um bom pó de eletrólitos. Gosto do Relight da Redmond, que contém 2 tipos de magnésio para melhor absorção. Sem açúcar, sem artificiais, só uma fórmula limpa que funciona. Ele possui minerais traço, que melhoram a hidratação celular mais do que qualquer outra fórmula de eletrólitos do mercado. Assim, é uma forma prática de consumir mais sódio se estiver sem tempo. Vou colocar um link para o Relight nas notas do episódio. Resumindo, são só 4 minerais e 4 etapas. Cada um foca em um ponto do ciclo cortisol-insulina que estimula o acúmulo de gordura visceral. O primeiro é o magnésio, que acalma o centro de controle do estresse. Todos precisamos de mais magnésio. O segundo passo é o zinco, que restaura o controle do cortisol no hipocampo. O terceiro é o cromo, que repara a sensibilidade dos receptores de insulina nas células. O quarto passo, o sódio, interrompe a perda que obriga o corpo a elevar o cortisol só para reter o sódio. Cada mineral atua em uma etapa do ciclo, por isso tratar só um não basta para a maioria. Quando você inclui os 4, o ciclo perde força de várias direções ao mesmo tempo. E aqui está a peça final que conecta tudo. Quando você não tem o suficiente desses 4 minerais, suas células têm dificuldade para processar a glicose de forma eficiente e seus hormônios do estresse permanecem elevados. Seu corpo vê essa combinação como uma ameaça à sobrevivência e produz desejos para que você coma. Por isso, a vontade de açúcar parece urgente e enfraquece sua força de vontade. Ao repor esses 4 minerais, esses desejos começam a diminuir naturalmente. Comece com o magnésio como base.
Inclua zinco e cromo primeiro pela alimentação e também com um multivitamínico de qualidade. Atenção ao sódio, principalmente se for ativo, jejuar, estiver estressado ou fizer dieta low carb. São passos simples e práticos para começar hoje. Seu corpo regula esse sistema quando recebe as matérias-primas necessárias. Forneça esses materiais e ele responderá. Não deixe de conferir os links nas notas do episódio para os produtos que mencionei e também para muito mais informações úteis que coloquei lá. Se achou útil, compartilhe com alguém de quem você gosta e que enfrenta gordura abdominal teimosa. E inscreva-se para não perder o próximo vídeo. Até a próxima e que Deus te abençoe.